Oi, pessoal. De novo aqui dos meus estúdios aqui, né? Minha casa. Vamos falar hoje, finalizar sobre o assunto de comunicação entre processos e continuar os problemas clássicos. E a gente termina na próxima aula, certo? Bom, o que a gente já tinha visto? A gente tinha ido até mensagens. Mas para além da mensagem, de envio de mensagem, existem outros mecanismos que a gente pode usar para comunicação interprocessos. E eles vão depender de SO. Tem SO que te dá e tem SO que não te dá. Desses aí, dois que a gente pode citar são as caixas postais e as portas, ou portos. Na verdade, o termo em inglês é port, e daí seria porto, mas por algum motivo, quando veio para o Brasil, chamamos de portas. Vocês vão ver isso em mais detalhes quando estudarem redes, certo? Mas as caixas postais, não. Então, o que é uma caixa postal? Uma caixa postal ela é provida pelo sistema operacional, e nem todos te dão. A família Unix te dá. Ela é basicamente uma estrutura de dados, são filas de mensagens, certo? E elas existem no contexto do SO. E elas não têm, a princípio, nenhum processo dono, elas não estão associadas a um processo. Então, funciona como uma caixa postal no correio. O pessoal bota a mensagem lá e alguém vai lá e tira. Quem não importa, certo? Então, ela serve para armazenar temporariamente um determinado número de mensagens. Por que determinado? Porque ela tem tamanho fixo. Então, você manda para a caixa postal e envia e recebe da caixa postal. E acabou aí. E se eu tento mandar para uma caixa cheia, o processo fica bloqueado. Se eu tento ler de uma caixa vazia, também fica bloqueado. Isso se for bloqueante a chamada, certo? Você pode fazer não bloqueante. Então, no caso do produtor consumidor, que é um problema clássico que nós já vimos, o que você teria era muito semelhante à solução para envio de mensagem, só que em vez de o consumidor enviar N mensagens para o produtor, os dois criam caixas postais, onde eles vão receber as mensagens. E o produtor escreve na caixa postal do consumidor, e o consumidor escreve na caixa postal do produtor. Certo? E a partir do momento que ele recebe uma mensagem da caixa postal dele, ele escreve na do consumidor. Então, não vamos ver essa solução específica aqui, mas não é muito difícil de imaginar como ela seria, certo? Bom, uma grande vantagem da caixa postal em relação ao envio de mensagens simples é que você pode receber, vários processos podem se registrar em uma caixa postal. Então, vários processos podem mandar para uma determinada caixa postal e vários processos podem receber da mesma caixa postal. Sim, mas quer dizer que com mensagem eu não consigo mandar para vários processos? Claro que eu consigo, é só mandar, se eu tenho, sei lá, 10 processos, 10 mensagens, certo? A questão é que é o seguinte, 10 processos produtores e um consumidor, vamos pensar. 10 processos produtores mandam mensagem para um consumidor. Ótimo. E se tivermos 10 processos produtores e 10 consumidores? Veja que já ficou que cada um tem que conhecer todos os 10. E se eu quiser colocar mais um processo? Eu vou ter que começar a mexer no código. Caixa postal não, é só registrar eles nas caixas postal. E os produtores, não importa quantos são, mandam para a caixa postal. E os consumidores, não importa quantos são, leem da caixa postal. Então é bastante interessante isso. Mas como na computação tudo tem o seu lado ruim, né? Até esse sistema aí que é bom, ele tem um problema. Qual seria o problema dele? Antes você mandava uma mensagem, agora você precisa duas. Como assim? Bom, uma mensagem vai do remetente até a caixa postal, e a outra da caixa postal pro receptor. É engraçado que, ao contrário de uma caixa de correio, não é você que vai lá e checa, certo? Mas você recebe uma mensagem. Nada impede de checar também. Mas é isso, entendeu? Então, o que você tem? Na comunicação 1 para 1, veja que em vez de mandar, ela já não é mais legal quando você tem 1 para 1, ou poucos, ou pelo menos sabe o número fixo. Por quê? Porque em vez de mandar direto do emissor para o receptor, você tem que mandar para a caixa postal e daqui vai para o receptor, certo? E compensação de 1 para N, aí começa a ter vantagem. Eu só mando uma, sabe? E ela manda, então não aumentou tanto. 1 para vários já começa a ficar vantajoso, certo?
no modelo que nós vemos no modelo da família do Unix, o que você tem você não tem uma caixa postal que é ativa, ou seja, ela não manda a mensagem. O que você tem é uma caixa postal passiva. Então, ela só recebe mensagem. Então, essa mensagem aqui é enviada a partir de uma requisição daqui, certo? Então, vamos lá no POSIX, tá? Que é o padrão usado. Você tem como comando para fazer uma requisição para o kernel criar uma caixa postal, certo? E aí você pode enviar ou receber daquela caixa postal. E aí, larga para si, ó, ele que se vira em bloquear o pessoal que tenta escrever numa caixa cheia ou ler de uma caixa vazia, né? Simples. Claro que tem uma questão aí, no caso do Unix, de permissão. Também é verificado sempre se os processos que estão tentando acessar a caixa postal têm permissão para tal, né? Na hora de criar, você define. Então, era só isso aqui que a gente tinha para falar de caixas postais, pessoal. Vamos passar bem rápido sobre esse tema aí, porque é só para dar uma ideia. Agora, esse assunto aí é ainda mais rápido, mas só para dar uma ideia também, porque vocês vão ver mais em redes, né? O que são as portas chamadas, ou portos, certo? Bom, o que acontece? Na tua máquina você tem uma conexão, tá? Tudo bem, você pode ter mais de uma se tiver mais de uma placa de rede. E via de regra, as máquinas hoje vêm com pelo menos duas, uma cabeada e a outra Wi-Fi, mas não importa. Vamos dizer que você tem só na Wi-Fi. É uma conexão só que você está usando, né, cara? Como é que tem um monte de programa lendo? Como que o SO consegue se organizar nesse ninho de mafagafo aí, sabe? E mais importante, como que você sabe para que aplicação mandar? Se você faz uma requisição para o servidor de HTTP, como que você sabe que é ele que vai ler, que não lê alguma outra coisa? Então, vamos ser honestos, você não sabe. O que acontece é, você vai na fé, né? Porque isso aqui sempre tem como sacanear isso aqui. Mas, enfim, uma maneira que você faz isso é endereçar perfeitamente. Não basta só endereçar a máquina, eu tenho que endereçar quem lá está escutando, só que eu não sei quem está escutando. Então, um jeito de fazer isso é usando as portas. As portas nada mais são que um identificador dado para quem pode estar, para quem vai receber mensagens. É um identificador, é controlado tudo dentro dessa. Elas não existem, certo? Não existem portas, é tudo uma caverna, né? Não tem portas aí. Então, quando você transmite os dados, o teu endereço completo é composto pelo endereço da máquina, é o IP, e a porta de destino, que a porta de destino vai dizer quem que vai escutar. São só elementos de software, pessoal. Isso aí vai no endereço, o SO recebe e ele se organiza lá dentro, certo? Então, é lógica. O negócio é um ponto lógico, ele não existe fisicamente, sabe? É a organização interna, é uma estrutura de dados dentro do SO. Então, no caso do TCP, Transfer Control Protocol, vocês vão ver isso em redes. Elas são numeradas de 0 a 65.535. Por que isso? Porque 16 bits, motivo histórico. No TCP, a porta 0 é reservada. Você não pode usar para nada. Tá? Se você muda o protocolo, você tem portas UDP, aí é nenhuma porta, sabe? 0 não tem portas. Da 1 até a 1023 são restritas, certo? Elas estão reservadas para serviços muito bem conhecidos. FTP, HTTP, SendMail. O SendMail era 25, se eu não me engano. 23, eu acho que é do SSH, não consigo lembrar agora, estou trazendo de cabeça, sabe? 80 e do FTP, sabe? E agora eu uso também 8080, sabe? Enfim, eram portas reservadas para serviços específicos. Mas por quê? Porque foi convencionado assim. E aí as outras, gente, da 1024 até 65.535, é de vocês, é para o que vocês quiserem. Então, vocês criam um aplicativo e dizem para si, ó, eu vou escutar nessa porta. E tudo que for enviado para o IP da máquina, mais aquele número que você deu de porta, na verdade vai ser transmitido para o seu aplicativo. Ou seja, o SO vai pegar o que está vindo de rede, jogar numa região de memória para o teu aplicativo, onde o teu aplicativo pode ler. É assim que funciona a coisa. É muito interessante, certo? Então, ela, de certa forma, funciona como uma caixa postal, porque você não precisa estar escutando toda hora, sabe? O SO que vai cuidar disso daí. Mas vai ter um dono.
né, e quem que é o dono da porta? O processo que criar. E como isso é gerenciado? Isso fica com SO, certo? Você tem que ver de dar uma porta que não esteja em uso. E como que eu garanto que dois não recebam o mesmo número ao mesmo tempo? Protege o teu arranjo de portas com o Mutex. Está vendo que tudo a gente está vendo, minha gente? Isso é assim que o SEO faz. Então, nesse mecanismo aqui de transmissão de mensagem, você tem um processo, o que ele faz? Ele cria a porta S, um processo 2 que vai ler já criou a porta E, então do lado do emissor cria a porta S aqui de saída, né? Aqui a porta de entrada, no caso do receptor. Aí, esse aqui, ele conecta a porta de saída com a de entrada. Na prática, isso aí vai depender do protocolo, o que acontece, mas no caso do TCP, vocês vão ver que tem o three-way handshake, não vou entrar em detalhes, isso aí vocês vão ver em redes, certo? E daí manda a mensagem pela porta de saída, e do outro lado, o receptor recebe pela porta de entrada, aí eu desconecto a saída da entrada, destruo a porta, e do lado do receptor só destrói a porta. Essa parte de desconexão é o SEO que vai fazer, certo, gente? E não necessariamente a cada detalhezinho ele vai fazer, não. Agora, destruir a porta, você só faz... Quando você fez isso, você liberou para o SEO. Eu não quero mais esse número. Ele pode dar esse número para outra pessoa. Então, para outra pessoa, né? Para outro processo. Então, você só destrói a porta quando não vai mais realmente comunicar, certo? Mas, grosso modo, esses são os passos que vão ser seguidos. De novo, vocês vão ver isso tudo em redes. Então, por isso que eu estou passando bem rápido, tá? Uma coisa que é interessante é que você pode fazer a ligação entre portas e processos, ou até caixas postais de processos, ela pode ser feita de maneira dinâmica, sabe? Não precisa ser... Cria na hora, conecta, esse tipo de coisa. E aí, é claro, se se virem, tem algum mecanismo de enfileiramento das mensagens, tá? E toda a comunicação via portas, da mesma forma que enviar a mensagem, é feito por primitivas, certo? É send and receive, também chamadas ao SEO. Não tem como fazer a tua aplicação mandar isso daí pela rede. Usou a rede, vai ter que ser SEO, certo? Um outro mecanismo que a gente vai ter, as portas, veja, as portas nada mais são, não é um outro mecanismo, ainda parte das portas, né? As portas nada mais são do que os números. Então, quando você tem um endereço, tem aqui ó, o IP da máquina, 2 pontos, e o número da porta. Nossa senhora. Tá aqui, ó, o número da porta. Da mesma forma aqui, ó, o IP da máquina, 2 pontos, e o número da porta, ó, aqui é HTTP, certo? E aí, quando você tem o pareamento entre o endereço de IP e porta associado a uma aplicação, a gente diz que você tem um socket, você criou um socket. Então, esse passo aqui, cria a porta, na prática, é pedir para criar um socket no SEO. E é o básico dos básicos de comunicação em redes, sabe? Que vocês vão ver quando ver redes, tá? Então, o que você precisa fazer para começar a mandar uma mensagem, para começar a trocar mensagem, é fazer com que os processos se liguem, criem um socket para uma porta específica. E aí, sim, quando você cria o socket, o que você faz é dizer para assim, ó, eu, processo tal, é o ID do processo, quero me conectar nessa porta de número tal. O SEO, beleza, ela é tua. Ele está lá, atualiza na tabelinha interna dele. E daí o que acontece? Todo o tráfego de rede que vier com o número da tua porta aqui, depois 2 pontos, é mandado para você, é colocado numa memória a qual você tem acesso. Por você, eu digo o teu processo. Então, você tem aqui o arranjo, lá é um arranjo, né? Das portas do SEO. Você tem um para TCP e um para o DP. Você cria aqui o socket TCP, o socket UDP, 2 processos
lendo, e daí aqui, vamos dizer, ele tem duas interfaces de rede, tem duas interfaces de rede, né? Não importa por qual venho. O que vier o número da porta, ele vai. O primeiro identifica o protocolo, claro, né? Se é TCP ou DP, mas daí para a porta que for, ele manda aqui. E é daqui que o processo vai ler. Ele vai colocar o que tem na região da memória que o processo disse, escreve aqui. Tendo coisa lá, chegou pela rede. Cabe aí a você, ao processo, ficar gerenciando. Você não é acordado, né? Bom, se você depende da primitiva que você usou, né? Se você manda lei, não tem nenhuma mensagem lá para você, você vai ficar travado. E aí sim, você vai ser desbloqueado só quando chegar. Senão, você vai ter que ficar tentando várias vezes aí obter alguma mensagem. Ups, eu vou consertar isso aqui, pessoal. Agora que eu vi que quebrou aqui, certo? Eu vou consertar isso aqui antes de fazer o upload dos slides, tá? Bom, além das caixas postais, sockets, que outros mecanismos para comunicação interprocessos nós temos? Veja, caixas postais e sockets fazem parte das mensagens que mandam entre máquinas distintas. Agora não, dentro da mesma máquina existem outros? Sim, e depende do SO também. Um deles muito legal do Unix, que agora tem até linguagem de programação que tem, R é um exemplo que botou pipe. O Windows também passou a criar pipe, sabe? Mas nasceu lá no Unix, sabe? A ideia da pipe é um fluxo de bytes que vai de um processo para o outro, certo? É um encanamento, é isso que é. Sabe? Então, você tem aqui um comando que manda a saída dele para a entrada de um outro. Essa é a ideia da pipe. Então, você, na prática, está conectando a saída de um comando à entrada do próximo comando, permitindo que um pegue de onde o outro parou, tá? E aí, o que acontece? O SO que vai gerenciar isso daqui. Se você tenta ler de uma entrada da pipe e não tem nada lá, você fica bloqueado, sabe? Então, e quem faz esse caminho aí? É o kernel. Toda vez que um processo escreve na pipe, o kernel direciona para a entrada do outro processo. Então, é tudo um mecanismo interno em memória do kernel. Para o teu programa, uma pipe funciona como um arquivo aberto, e você escreve no arquivo, sabe? E lê também do arquivo, funciona. Só que ele não é um arquivo em disco, ele não existe em disco, certo? Então, por exemplo, nessa brincadeira eu consigo criar uma fila de processos. Isso é assim que você faz a pipe no Unix, certo? E aí você cria o que se chama de uma pipeline, certo? Então você tem aqui, ó, PS-EF, vê que programas que processos estão rodando na máquina. O resultado você manda para o grep, que vai isolar apenas as linhas que contém algumas palavras, que contém, no caso aqui, a palavra alunos. E o resultado do grep, ou seja, você viu todos os processos, desse você filtrou somente aqueles que contêm a palavra aluno, e o resultado você ordena. Sabe? É isso daí. Então, a saída desse comando joga para a entrada desse comando, e a saída desse comando joga para a entrada desse. E é muito legal. O pipe, ele existe enquanto o processo existe. Um processo que abriu um pipe, ele é da mesma forma que o arquivo, não que o arquivo seja apagado, mas a conexão com o arquivo existe enquanto o processo existir, né? Então, vamos pensar um exemplo aqui, ó. Se eu quisesse listar o teu diretório e ordenar a saída, sem pipes, o que eu teria que fazer? Eu teria que listar o conteúdo do diretório e mandar para um arquivo temporário. Aí, depois, eu teria que pegar do arquivo temporário e mandar para o programa de ler, de ordenar. Com pipes, não precisa esse arquivo temporário me enchendo. Além do que, isso aqui tem acesso a disco. Com pipes, não, tudo fica em memória. Ó. O resultado do DLS se manda para dentro de sort. Ajuda para dedão e deixa bem mais rápido. Tá? Como eu disse, você pode... elas são, na verdade, tratadas como arquivos abertos do ponto de vista do teu programa, mas não tem um arquivo no disco. E como que o teu processo cria? Você faz uma chamada, ele vai criar uma nova pipe como? Fazendo uma chamada ao sistema para pipe, comando é pipe. Pipe vai te retornar um par de descritores de arquivo,
são as pontas da pipe. Um deles é a ponta de escrita e outra ponta de leitura. Então, obviamente, você escreve em um descritor e lê no outro descritor, tá? Para quem não conhece o mundo Unix, aí, o descritor de arquivo é a representação interna do arquivo que você está abrindo, do objeto arquivo, certo? Então, você manda abrir um arquivo de determinado nome, o que ele te devolve é um descritor de arquivo. Em algumas linguagens, você veria ponteiro de arquivo, sabe? C usa muito essa parte de descritor de arquivo. Bom, o que você tem você tem um par aí, ponta de leitura e ponta de escrita. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é o processo pai, mandar a ponta de leitura para o filho. Você pode passar esse descritor via fork. Por quê? Porque quando você dá um fork, você clona o processo, ele herda os arquivos abertos, o que inclui as pipes. Então, o que acontece? Você manda essa ponta de leitura para o filho, certo? Aí você escreve na ponta de escrita, o filho lê na ponta de leitura. E você acabou de criar um mecanismo para comunicar pai e filho, certo? E como que ele lê? Como lê-se de um arquivo comum, gente. Ele lê de um arquivo comum, só que em vez de passar o descritor daquele arquivo, passa o descritor que vem na ponta de leitura da pipe. E o pai, como escreve? Como se fosse escrever em um arquivo comum. Essa é a beleza do negócio. É muito interessante isso daqui. Então, um exemplo bem simples aqui, só que nesse exemplo aqui nós vamos usar DUP. O que DUP faz? Ele clona, ele copia um descritor de arquivo que você passa aqui no parâmetro pro descritor mais baixo que não esteja em uso, que esteja fechado. Você tem arquivo fechado. Os arquivos abertos, ele tem um descritor de arquivo em uso. Os que não estão abertos, não estão em uso. Então o que acontece? Você tem um arranjo lá com, eu não lembro agora o limite, são 25 descritores, certo? Se não me engano é isso. E na medida que você vai abrindo arquivos, ele vai utilizando aquilo. Então, você tem um máximo de arquivos que você pode abrir. É assim que funciona. Você te deixa isso bem claro também, sabe? E sempre dois descritores já vêm usados quando você cria qualquer coisa, que é o de entrada, a entrada padrão, standard in, e a saída padrão, a standard out. Esses dois já ocupam lá. O descritor do standard in é 0, e o descritor do standard out é 1. Então, vamos ver aqui como a gente faria com fork, com um pai se comunicando com o filho. Olha só, eu dei um fork. Lembra que a partir daqui você virou esquizofrênico, você não sabe quem é você. Então, o fork me retorna ou o ID do processo do filho, ou o -1 em caso de erro, certo? Ou 0, se você é o processo filho. Então, vamos lá, para os dois, -1 é erro, gente. Na verdade, eu nem crio filho. Deu erro, o pai recebe o -1, beleza. Não deu erro. Aí você não sabe se você é o pai ou o filho. É verdade, porque o código é o mesmo, você clonou. Como você sabe que você é o pai e como você sabe que você é filho? O fork, pro pai, retorna o ID do o identificador de processo do filho. Para o filho, retorna 0. Então, vamos lá. Tem a saída do fork. Caso -1, erro, danou-se. Certo? Sai. No caso aqui, o programa só, tchau, não quero mais. Caso 0, opa, ele retornou. E eu sei que eu sou o filho. Certo? Não vamos olhar agora. E se não for nem -1 nem 0? Então, o que retornou foi o quê? O ID do processo filho. Então, eu sou o pai. Tá? Então, do lado do pai, o que eu vou fazer? Bom, vamos olhar então agora o filho. Voltando aqui para o filho. O filho, o que ele vai fazer? Veja que quando eu clono, eu ainda consigo mandar código antes de carregar as coisas no filho. Assim que funciona no mundo Unix. O que eu fechei aqui? Eu fechei estandarinha, a entrada padrão do filho. Tá? Aí o que eu peguei aqui? Veja que, desculpem, antes eu tive que criar uma pipe. Então vamos lá aqui, ó. Criei aqui um auxiliar que vai guardar as pontas da pipe. Certo? Aí eu vejo aqui, ó, no pipe eu mando o endereço desse vetor aqui, desse arranjo, e aí ele vai abastecer as pontas aqui.
a não ser que dê -1, caso que dê o pepino. Então, beleza. Aí eu dou um fork. Eu sou o filho. Ótimo. Então, eu fecho a minha entrada padrão, estandarim. Eu não leio mais do teclado. Fechei. O que acontece? Eu liberei esse identificador. Então, eu dou um dump na ponta de leitura da pipe. Veja que, por eu ser um clone, eu compartilho essa ponta com o meu pai. Então, eu dou um dump, eu duplico a ponta de leitura, para não ter que ficar acessando aqui. Então, qual é o primeiro que está livre? Gente, acabei de fechar o 0 é o primeiro. Então, o 0 agora, em vez de receber do teclado, está recebendo da ponta de leitura da minha pipe. Certo? Aí eu fecho a ponta de escrita da pipe, porque eu não quero ser capaz de escrever lá, que o filho seja capaz. E aí eu chamo o código do filho para rodar aqui dentro. Veja, antes do filho rodar, eu fechei a entrada de teclado dele, desviei a saída da pipe para a entrada de teclado dele, e aí eu chamei o código, tá? E no caso do pipe? Bom, esse aqui é o código que é só executado ali. No caso do pipe, do pai, né? Do pai. No caso do processo pai, você simplesmente fecha a ponta de leitura da pipe. Beleza? É aí. Só, mas peraí, Norton. Depois de executar aqui, ele vai sair do fork e vir aqui. O filho também vai fechar a ponta. Não, porque aqui, ó, trocou o código que estava dentro. Esse código aqui só existe no pai agora. Aí o pai fecha a ponta de leitura, porque ele não vai querer ler as coisas que ele escreve na pipe, né? Porque é ele que escreveu. E ele escreve na ponta de escrita da pipe, ó. Oi. Certo? São dois bytes que estão indo lá. O que vai acontecer? O filho vai ler isso como se tivesse escrito vindo do teclado. Essa é uma beleza, cara. O processo filho, o código do filho, não precisa saber que tem pipe. Ele pode receber tudo do teclado, do estandarim. O pai, ao botar o filho para rodar, ele fecha o estandarim, fecha a entrada de teclado do filho, desvia a ponta de leitura da pipe para aquela entrada, de modo que toda vez que o filho foi ler do teclado, na verdade ele está lendo da ponta de leitura da pipe. Esse código fui eu que fiz para deixar bem simples. O filho, eu acho que não está aqui, mas o filho é um processo bem simples, gente, que lê do teclado e escreve na tela. Façam isso em casa, é muito legal, tá? Bom, qual que é o maior problema com pipes? A pipe, ela existe entre um pai e o filho, aí, entre dois processos, e não tem como você abrir uma pipe já existente. Dois processos não tem como um outro processo entrar nessa pipe aí, tá? E dois processos tem uma outra restrição que tem a hierarquia. Veja, só pai e filho. Então, dois processos não vão poder compartilhar de uma pipe, a menos que eles sejam irmãos. Nesse caso, o pai pode escrever e vários filhos lerem da ponta da pipe. Por quê? Porque ele clona vários e faz esse processo. E todos eles estão lendo do teclado, mas eles estão lendo, na verdade, da ponta de leitura da pipe. Sabe? Então, mas precisa vir do pai. Então, tem esse problema aí, que são só processos criados pelo mesmo processo que conseguiriam receber essa informação. Processos de outros processos que não fazem parte dessa hierarquia, de outros usuários, por exemplo, não tem como participar. Por conta disso, foi criado o Named Pipe, também FIFO, né? First in, first out. É uma fila. Ele é uma extensão do pipe para solucionar, e aí sim é um arquivo. Aí a beleza para não depender da hierarquia manda para um arquivo e todo mundo lê desse arquivo. Beleza. Vantagem. Todo mundo lê. E além do que, se um processo morrer, não mata a pipe, né, gente? Isso é uma bela vantagem. Desvantagem, pô, é um arquivo, né? Tá usando o HD, você não tem a dúvida. E é claro, tudo isso daqui você cria via chamadas ao sistema, tá? Estamos chegando, gente, estamos chegando. É só para finalizar mesmo aquele negócio mais rápido, assim, só para apresentar as coisas.
Um outro mecanismo de comunicação bem simples, no caso do mundo Unix, são os sinais, signals, né? São traps, são interrupções de software, certo? Que você manda para o SO dizendo para fazer alguma coisa com algum processo. Então, normalmente a gente usa para matar o processo. E é claro que é checada a permissão, se você pode fazer isso, e se isso vem de um processo, ele só pode mandar pro grupo de processos dele, né? Você manda para um pai, ele espalha para os filhos, certo? É isso que vai acontecer. Agora também não é assim, nossa, é fatídico, não. Você, quando faz o programa que vai rodar no processo, você pode escolher ignorar, é que nem uma exceção em Java. Você pode capturar e tratar, você pode repassar, sabe? Você pode simplesmente deixar capotar. É assim que vai funcionar, certo? Então, é para mandar sinal, é para mandar mensagem, mas também pode evitar. Na boa, nunca precisei fazer isso, mas matar toda hora, porque às vezes você precisa, né, gente? Dá no caso, se manda. Pô, gente, ele é tão usado para matar processo que o comando em Unix para enviar esses sinais se chama kill. KILL. Certo? Então é isso. Ele é primariamente para derrubar o processo que está dando pepino, sabe? Mas nada mais é que mandar uma mensagem. E por fim, minha gente, um último mecanismo são as barreiras. Essas são muito interessantes. É para sincronização de múltiplos processos, sabe? A ideia é que criar uma barreira lógica, claro, né, um ponto no software, no código de cada processo, que quem chegar lá fica preso, até que todos cheguem naquele ponto. Uma vez que todos chegaram, se liberam. Então é óbvio que é um mecanismo que tem que saber de antemão quantos vão ficar presos naquela barreira, certo? E a cada um que fica preso, ele vai contando. Bateu aquele número lá, ele libera a galera. É um mecanismo do kernel, que o kernel te dá. É muito interessante isso daqui, certo? Qual que é a ideia daí? Olha só, você tem o teu processo, ele chega aqui, ele faz uma chamada para, vou parar nessa barreira, tá? E ele vai ser bloqueado. A galera vai chegando, sendo bloqueado. No que o último chegou, aí o kernel acorda todo mundo e vai. Cara, você garantiu que se eles foram acordados, todo o código que tinha antes, em todos, foi executado. É muito interessante isso aí. E é claro que você faz via chamada ao sistema, tá? Como que se faz? Vamos pensar no Linux aqui, usando POSIX também. Usa pthread, né? Honestamente, não lembro se Java tem. Se Java tem alguma biblioteca que te dê alguma coisa semelhante. Não vejo por que não teria, certo? Mas confesso que eu não lembro agora. Então, o que você faz? O processo lá, ele vai inicializar uma barreira. Tá, um processo multithread. Ele inicializa a barreira, só que ele criou a barreira, tá aí. E passa o número de threads que vão sincronizar lá. Cada thread que chega na barreira, o que significa isso? Que executou e executou um número de... Está executando o código, e lá pelas tantas você não quer que ela vá adiante, a menos que todos cheguem em determinado ponto. Não precisa ser o mesmo ponto e todo mundo igual, certo? Você quer que ela não vá para adiante, que tem o teu código, você escreveu o teu código, que vamos dizer em C, chegou, não, ela não quero que essa thread vá adiante até as outras liberarem. Tá. Chegando aqui, você chama um wait. Chamando wait, você é posto a bloquear. E aí, incrementa o contador na barreira. Sabe? Incrementa o contador. Na medida que elas vão chegando, elas vão chamando wait. As threads. Não precisa ter o mesmo código. Essa aqui é nesse ponto, essa aqui é nesse ponto. Beleza, chegou, chama o wait. A partir do momento que o número esperado de threads, vamos dizer, você quando criou disse que tinha 10. 10 threads chegaram e deram wait lá, bateu os 10, o que vai acontecer? Libera a galera toda. Acorda esse pessoal todo. O pessoal que estava bloqueado é acordado. Todo mundo desbloqueado. E aí, Deus sabe qual que vai rodar, né? Porque é uma questão de escalonamento.
Mas você sabe que se tua thread voltou a rodar aí, se uma determinada thread voltou a rodar depois da barreira, quer dizer que todas chegaram nos pontos em que você queria, certo? É muito interessante isso daí, ou seja, não necessariamente aqui é o mesmo ponto no código desse A, B, C e D, são pontos distintos. Mas você garante que uma vez que eles foram acordados, todos chegaram onde deveriam estar. Quem quiser ver mais detalhes, gente, tem aqui algumas referências adicionais, tá? Historicamente, a aula terminava aqui, mas tive que organizar, a gente mudou o tamanho das aulas, então ficou assim os slides, eu vou mandar ver agora. Então, agora a gente entra em problemas clássicos. Na prática, a gente já entrou, como eu disse. O primeiro é o produtor-consumidor. A gente já viu, certo? O segundo problema clássico, e que é o que a gente vai ver hoje, e a aula que vem a gente continua, foi criado pelo Dijkstra. Esse cara fez coisa pra caramba, né? Em 1965, se chama Jantar dos Filósofos. A ideia é o seguinte: pensa que você tem um grupo de filósofos sentados. Aqui não são filósofos, aqui é uma mesa que são pratos, tá? Só que algum engraçadinho. Vamos pensar que esses filósofos são chineses aí para ter hashi, né, gente? Porque você sempre consegue se virar só com um garfo, né? Então, mas com um hashi é sacanagem, cara. Então você tem aqui, botaram o que aqui? Um macarrãozinho, sabe? E para ajudar mesmo, sabe? Tipo, um macarrão chinês, né? Esqueci o nome do negócio. Puta, pior que sabia. E aí botaram os hashis aqui, embora hashi seja uma palavra japonesa, ou kwaitsu em chinês, né? Então, botaram os hashis assim. Só que o engraçadinho que montou essa mesa, o cabeção botou um hashi para cada prato. Olha que sacanagem, cara. Como sacanear com um filósofo? E tuchou o macarrão aqui, certo? E os filósofos sentaram, obviamente, aqui, né? Fora, né, minha gente? Não sentaram à mesa e não na mesa, certo? Eles sentaram aqui. Tudo bem. Os filósofos, eles estão com fome. Todos eles querem comer. Só que para comer precisa de 2 hashis. Veja, eles não são adeptos da violência, então nenhum vai bater no outro para pegar o hashi do outro. A grande questão é como coordenar o trabalho deles para que o número máximo de filósofos coma ao mesmo tempo. No caso aqui, nós vamos conseguir só 2. Mas espera aí, não terminou aí. Eles são filósofos. Eles não conseguem dar uma mordida sem filosofar. Olha a sacanagem, né? Então, o que eles fazem? Eles comem um pouco e pensam: terei comido? Terei não comido? O que é comer? O que significa comer? Mas, afinal, o que significa significar? Sabe? E aí ele fica dizendo: estou com fome. E aí ele vai comer de novo. Então ele fica alternando, certo? Ele fica alternando entre pensar um pouco e comer. E, obviamente, ele só precisa dos hashis na hora de comer. Para filosofar, ele gosta de gesticular. Então ele larga os hashis, certo? Então a ideia é o seguinte: quem catou 2 hashi tá feliz, né? Vai matar a fome. Ele consegue comer. Mas aí ele começa a filosofar, ele larga os hashis e vai filosofando. E aí vem a questão: como que eu vou organizar isso aqui para ter o máximo de filósofos possível e evitar que a galera fique bloqueada? Não queremos isso. Não queremos os famigerados deadlock starvation. Então vamos lá. Eu não quero uma situação assim, em que cada um botou a mão num hashi e ninguém come. Se ninguém soltar um hashi, ninguém come. Certo? E temos uma situação de deadlock mesmo, sabe? Eu preciso que você solte para eu pegar e assim vai. Eu quero uma situação assim, ó. No caso aí com 5, eu quero que 2 é o máximo. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer? Nós sabemos que eles têm um ciclo, certo? Ele pega os hashis, come um pouco. Larga os hashis, pensa um pouco. Pega os hashis. Vamos dizer que ele estiver sozinho, come um pouco. Larga os hashis, pensa um pouco. Esse é o ciclo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar em alto nível. Eu só criei um laço, né? Olha o laço aqui, ó. Então, eu tenho aqui, pensar um pouco. Gente, pensa... Norte do céu, o que isso tem a ver com programação? O que é pensar um pouco? É fazer alguma coisa.
Sabe, ó, o que é comer um pouco? É obter os dados. Então, você pode pensar assim, ó, obtenha os dados da base de dados. Libere a base. Processe os dados. Trave a base. Leia da base. Libere a base. Processe os dados. Perceberam? É um laço. Então, você pensa um pouco, você está processando, trava o hashi da esquerda, trava o da direita, come um pouco. É um pouco mais complicado do que a base, porque aqui nós temos os dois hashis. Você tem duas condições que você tem que ter para poder acessar a base, certo? Não é simplesmente um acesso. Come um pouco, certo? Ou seja, leio da base, solto a condição, a primeira condição e solto a segunda, e fico nesse laço. Cara, perfeito. Veja, eu travei o hashi da esquerda. Ninguém pega aquele hashi. Travei o da direita. Uma vez que eu tenho os dois, eu como um pouco. Terminei? Solto da esquerda, solto da direita. É óbvio isso que funciona, não tem como dar pau. Olha só. Aí eu tenho aqui o meu filósofo, pensando em código. Ou pensa, sei lá o que isso aqui é, pega o hashi de código I, que seria o esquerdo, o hashi I mais um, que seria o da direita, como solta o hashi esquerdo e o I mais um. Mas espera aí, o que é esse? Não entendi. Pensa assim, eu criei os meus filósofos, eu numerei de 0 a 4. São 5 filósofos, certo? O I é o código do meu filósofo. Aí eu te chamo, esse é o hashi esquerdo, para que criar mais um identificador? E o que está do lado é o hashi direito. E assim vai. Mas peraí, por que tem esse módulo N? Porque eles são finitos. E o último filósofo tem que travar o primeiro. Fiz isso circular, certo? Mas em essência é isso. Eu travo o hashi da esquerda, travo da direita. Mas isso funciona que é uma maravilha, gente. Tá? Exceto quando dá isso daqui, ó. Aqui, ó, pega hashi. Vamos dizer assim, são 5 filósofos. O primeiro foi lá, pegou o hashi. O escalonador trocou. O segundo foi lá, pegou o hashi. O escalonador trocou. O terceiro foi lá, pegou. Já deu para ver. O que vai acontecer? Vai acontecer essa situaçãozinha aqui que a gente não queria. Certo? Deadlock. Tudo bem. Como que eu posso solucionar? Gente, é muito simples, ó. Pega o hashi da esquerda. Peguei o da esquerda, não pega o da direita. Veja, o que é pegar o hashi? Seria dar um down no mutex aí. Não dá o down. Vê se você pode fazer esse down. Vê se esse mutex sem vergonha já não está em 0. Certo? Se ele tiver em 0, ou seja, não consigo pegar o hashi da direita, o hashi não está livre, solto da esquerda. Então vamos primeiro pensar em hashi. Ó. Pego da esquerda. Aí eu olho para a direita. Ups, pegaram, solto. Essa é a ideia. Como que seria isso computacionalmente? Dou um down no mutex da esquerda. Verifico como está o mutex da direita. Opa! Ele é 0. Então, dou um up no mutex da esquerda. Tá? Mas vamos pensar só em filósofos. Vocês já sacaram aí que, espero, que o negócio é tudo down em mutex, né? Down em up. Então, o que eu faço? Pego o meu hashi. Oh, caramba, ele pegou. Solto. Agora, vamos ver se isso aqui funciona, não é, minha gente? Pois é, não. Vamos pensar o seguinte, ó. Primeiro filósofo, pegou o hashi. Escalonador trocou. Segundo pegou, escalonador trocou. Terceiro pegou, escalonador... Tá todo mundo só com um hashi na mão. Aí veio para o primeiro filósofo. Ele olhou. Ah, meu Deus, soltou o hashi. Aí o escalonador trocou. Foi para o segundo. Ah, meu Deus, soltou o hashi. O escalonador trocou. Ah, meu Deus, soltou o hashi. Ou seja, todo mundo pegou, todo mundo soltou. Aí o escalonador botou o primeiro filósofo de novo. Certo? Pegou o hashi. O escalonador trocou. O segundo pegou. Ah, meu Deus, soltou. Pegou. Cara, é altamente improvável isso acontecer, sabe? Porque, pelo amor de Deus, né? Mas não é impossível. E o que nós temos aqui? Eles não estão travados, um esperando o outro liberar o hashi. Não, eles estão funcionando, só que eles não conseguem comer. E eles vão, no caso dos filósofos, literalmente morrer de fome. E aí a gente chama de starvation também aqui. Nós não temos acesso ao recurso. Não bom. O que a gente pode fazer? Bom, uma alternativa é pega, não solta. Sabe, você espera um tempo aleatório. Aí você olha para daí soltar. Certo? Isso impede... Não impede. Agora eu vou dizer para vocês, santo azar. Isso pode dar uma volta, assim, com problema, sim.
Mas, meu, dá 2, 3 voltas nesse negócio aí, você tacou pedra na cruz, cara. Não, inacreditável. Olha o azar que você está tendo para fazer isso. Isso aí é tão verdade, minha gente, que muitos algoritmos de rede, principalmente, eles fazem isso. Eles dormem um tempo aleatório. No envio de pacotes isso acontece. Dorme um tempo aleatório que é justamente para poder reduzir ao mínimo essa chance. Então, é uma possibilidade, mas a gente não quer isso. A gente quer garantia. A gente quer garantia. Impossibilidade de dar problema, certo? Então, claro que isso aí para sistema não crítico, beleza, que ele dá uma volta, não tem problema. Mas se num sistema crítico, se dá uma volta, o teu núcleo derreteu, explodiu, um monte de gente morreu, não legal. Então, precisamos a solução, mano. Tá bom. Como que eu posso evitar essas múltiplas tentativas no hash? Ele pega, solta, pega. Uma alternativa, velho, trava essa bagaça toda com o mutex. Sabe? Então, quem for entrar aqui, ó, pensei, antes de fazer qualquer coisa, eu dou um down no mutex. Dei um down no mutex? Beleza. Trava o hash da esquerda, trava da direita, como? Ninguém mais consegue entrar aqui. Solta o hash da esquerda, solta da direita, e aqui eu dou um up no mutex. O equivalente aos filósofos é quando o cara vai sentar para comer, ele trava a sala, não entra mais filósofo lá, sabe? Ele tem a sala só para ele. Funciona? Não, lógico que funciona. Como que vai aqui no nosso código? Tá aqui o nosso código. Pensa, pega hash, pega o da esquerda, da direita, né? Come, solta. Meu, é só botar os mutex aqui. Criei um semáforo aqui, dou um down e um up. Certo? Beleza. Qual que é o problema? Somente um filósofo come. Esse aqui é o problema. Ele resolve? Claro que resolve. Resolve, não tem inanição, não tem deadlock, só que não maximizou. Eu queria que o máximo de filósofos pudesse acessar essa mesa, certo, gente? E nós vimos que com 5 cabem 2. Como que eu posso fazer aqui? Como que eu crio uma solução sem deadlocks, sem starvation e com o máximo de paralelismo possível? Bom, essa é uma solução que foi dada. Você usa um arranjo de estados para identificar o estado de cada filósofo. E esse estado pode ser estou comendo, pensando ou faminto. Certo? No caso de comendo, é óbvio, ele está usando o recurso. Pensando, ele já processou os dados, ele já pensou. E faminto, não deixa ser pensando, ele está pensando em pegar os rachis, né? Mas ele está faminto, ele quer comer, ele já pensou, já pensei. Agora o negócio é mandar o macarrão para dentro, certo? Eu preciso de carboidrato. E é isso, ele está lá. Ei, alguém libera o prato aí? Libera o hashi, né? Eu não quero nem falar, agora que me ocorreu, da questão de higiene com relação a esse processo, né, minha gente? Porque eu vou falar para você, o problema é interessante, mas é porco, vai. Não façam isso em casa, não fiquem compartilhando rachis, certo? A não ser com pessoas bem específicas, mas certamente não façam isso num restaurante com um grupo aleatório de filósofos, tá? Fica a dica aí para vocês. Bom, então a gente vai usar um arranjo de estados, dizendo qual é o estado de cada filósofo, certo? E aí você tem uma regra muito interessante. Um filósofo só vai poder comer se nenhum dos vizinhos imediatos estiver comendo, o que é meio óbvio, porque se os vizinhos assim, da esquerda e da direita, se um dos vizinhos está comendo, ele está usando os rachis, não tem como eu comer. Então veja que eu passei assim, ó, eu fico olhando os filósofos, já não olho mais os rachis, sabe? É mesa de pôquer, você não olha as cartas, você olha a cara do pessoal. Certo? E aí você tem um arranjo de semáforos, um para cada filósofo, e isso eu acho interessante. Você bloqueia o filósofo, você trava sem vergonha. Trava ele. Então, quando o cara está faminto, você bloqueia ele se os rachis estiverem ocupados. Como que eu sei que os rachis estão ocupados? Ué, se um dos vizinhos estiver comendo, ele está usando o hashi, né? Então, se um dos vizinhos estiver comendo, se um dos vizinhos estiver na área crítica, eu vou ter que ser bloqueado. Faz parte da vida, né, minha gente? Vamos ver o código. Então, vamos lá. O nosso N aqui, ó. N é 5, número de filósofos, certo? Na prática, não mudou em nada o nosso laço lá do filósofo. Mas, vamos lá. Eu defini a esquerda e defini a direita. Tá? Eu defini aqui... Gente, pensa assim, um arranjo de N filósofos, 0 a 4 aí, e aí, esse aqui,
para o filósofo I, certo? Isso daqui vai me dar o cara da esquerda, isso aqui vai me dar o cara da direita dele. Pode fazer as contas, certo? Lembrando que é circular esse bendito aí, ou seja, o último, o da direita do último, é o primeiro do arranjo. E o da esquerda do primeiro é o último do arranjo, certo? Então aqui defini esquerda e direita. Aí os estados, pensando, faminto e comendo, tá? Temos aqui um semáforo, que nós vamos usar mais tarde, e o arranjo de estados para os N filósofos. E esse semáforo, o mutex, que já vamos ver aí para poder acessar o arranjo de estados, né? E temos aqui um mutex para, na verdade, um arranjo de mutexes para definir, para bloquear cada filósofo, como a gente viu. Ah, um detalhe, semáforo, existe? Não, você vê, eu defini esse tipo, ele é um inteiro, né, minha gente? É um arranjo de inteiros, que vai ser 0 e 1, tá? O meu filósofo, o laço dele é simples, é um laço lá, ele pensa, pega o hashi do filósofo I, come e larga o hashi do filósofo I. O Norton, mas antes era pega o hashi I, aqui era I mais um. Sim, mas eu troquei agora esquerda e direita. Larga hashi, pega hashi, é quem vai levar isso em conta. Já já a gente vê. Então, beleza. A ideia aqui, ó, isso é programação muito top-down, gente. É pensar no topo e depois vai separando as funções. Então, ele pensa, pega o hashi, come, larga o hashi. E pega o hashi não é só da esquerda, como a gente tinha visto até agora, não. Pega o hashi da esquerda e da direita. Então aqui eu estou brincando já com o par. Então eu penso, pego o par de hashis, como, largo o par de hashis. E esse é o meu laço, certo? Então o truque está na pega hashi e na larga hashi. Mas antes eu quero apresentar essa testa. O que ela testa, certo? Essa testa aí, ela testa para ver se um determinado filósofo, o I, ele pode ou não comer, ou seja, ele verifica se o I consegue pegar os dois hashis. Na prática, ele tenta pegar os dois hashis, certo? Como que eu sei que eu consigo? Eu vejo aqui, ó, o estado meu é faminto, de boa, se eu não tiver com fome, não tem por que eu pegar. E o estado do cara que está à minha esquerda é diferente de comendo? Lembra? Não pode ser comendo. E o cara da minha direita é diferente de comendo, ou seja, eu estou com fome e nenhum dos meus vizinhos imediatos está comendo. Então, nesse caso, eu vou comer. O meu estado passa a ser comendo. E eu libero o mutex que me travava. Lembra? Esse é um arranjo de mutexes, um para cada filósofo. Trava o filósofo. Então, eu libero o mutex que estava me travando. Certo? O Norton. Peraí, mas isso significa o quê? Como que eu liberei se eu estava querendo? Calma que a gente chega lá, sabe? Então eu libero o mutex que estava me travando, certo? Então vamos lá. Agora vamos ver esse if aqui, ó. O meu estado é diferente de faminto? Velho, não sei por que você testou isso, mas tudo bem. Se o meu estado é diferente de faminto, pula e o teste vai embora. Veja que o teste, o que ele vai fazer? Ele vai, se eu conseguir pegar os hashis, ele diz que o meu estado é comendo e libera o meu mutex, certo? Se do processo do filósofo I aqui. E se eu não tiver faminto, ele só retorna. Ou se eu estiver faminto, mas algum dos meus vizinhos estiver comendo, só retorna. Então, se eu passando de teste, das duas, uma. Ou eu estou comendo, ou eu não tenho nada, certo? Então, vamos ver como que eu consigo usar isso daqui. Porque eu tenho um truquezinho aqui. Então, eu vou pegar o hashi. Eu sou aqui, o I. Eu dou um down no mutex para entrar na região crítica, que é são os meus arranjos, certo? Que arranjos? O arranjo de estado e o S, tá? Então, eu dou um down no mutex, porque eu vou mexer com os arranjos que todo mundo mexe, sempre é bom. Eu digo, ó, o meu estado é faminto. Eu quero pegar os hashis. Aí eu testo se eu posso pegar, tá? Se eu puder pegar aqui, beleza, não tem problema. Sair, dou um up no mutex,
e dou um down no meu semáforo. Esse é o truque. Veja, inicialmente lá, ó, se aqui, se eu estou rodando, eu não estou travado, certo? Então, se eu estou rodando, o meu semáforo, ele vai... eu posso começar esse semáforo aqui, ele vai ter que iniciar com 0, essa brincadeira aqui, né? Esse número aqui, isso, ó, todos os semáforos estão iniciados com 0, certo? Eu não estou bloqueado, então, beleza, eu vou testar. A partir do momento que eu consigo entrar, eu venho aqui, ó. Se eu estou faminto e nenhum dos vizinhos está comendo, eu digo, eu agora estou comendo e me libero para comer. Se você não está comendo ainda, calma. Para que é isso? Porque quando eu tento pegar os rachis, eu dou um down aqui para proteger o acesso aos arranjos, eu digo que eu estou faminto e vou testar, que daí eu já sei que estou faminto aqui. Se nenhum dos vizinhos estiver comendo, ele dá um up no meu semáforo S, que é inicialmente 0. Certo? Aí, beleza, saí. Aí eu dou um down no S, que era 0, virou 1, agora eu consigo entrar. Agora, vamos dizer que algum vizinho esteja comendo, tá? Eu dou um down, entro aqui, ó, tô faminto. Meu estado é faminto. Aí eu testo, eu tô faminto. Ih, mas algum vizinho está comendo. Então, sai. O S é 0. Quando for dar um down aqui, ó, eu fico travado. Ou seja, aqui nesse momento eu travei. Certo? Algum vizinho chegou primeiro e pegou os rachis, tá? Quando o cara que pegou os rachis primeiro vai largar, ele chama larga rachi. O que ele vai fazer? Ó, de novo, down no mutex, porque aqui ele vai acessar os arranjos. Ele diz, ó, eu estou pensando. Aí ele vai testar o cara da esquerda. O que isso aqui vai fazer? Vai lá. Ó, esquerda, não é o I meu. Eu estou testando da esquerda. Então aqui passa o ID do cara da esquerda. Ele vê o da esquerda tá faminto? Tá. O da esquerda é diferente de comendo? Vamos dizer que seja. Ele não está comendo. E o da direita ou da esquerda? Sou eu, viu? Estou comendo? Não, acabei de dizer que eu estou pensando. Opa, então ele pode. Então agora bota o cara da esquerda para comer e dá um up no semáforo dele. Lembra? Ele estava travado aqui, o coitado. Aí ele consegue dar um down. Aí eu testo da direita. O cara da direita. O da direita vai fazer a mesma coisa, vai chamar o teste. Ó, eu estou faminto, vamos dizer que ele esteja. O cara à esquerda desse da direita, ou seja, eu estou comendo? Não, acabei de botar que eu estou pensando, certo? E o da direita está comendo? Se não tiver, ele agora vai comer. Então, na prática, quem larga os rachis libera potencialmente o da esquerda e o da direita, que são os dois que poderiam estar travados nesse, certo? Isso aqui, cara, ele é bastante confuso até para ver de primeira vista, assim. Mas deem uma estudada e fiquem fazendo, botando, porque veja, lembre, esse semáforo aqui tem que ser 0 inicialmente. Façam na mão, vocês vão ver que isso daí funciona, que é uma beleza. Você sempre vai ter o número máximo de filósofos rodando, tá? Então, fechar aqui, gente, e vamos continuar na próxima aula. Ou às vezes dá umas piriricadas, espero que tenha tudo certo. Aparentemente deu tudo certo. Na próxima aula a gente vai ver mais problemas clássicos de sincronização de processo, certo? E não vai passar da próxima aula. É interessante vocês olharem e fazerem teste de mesa, sabe? Vão preenchendo mesmo, vão vendo esse código aí funcionar. Quiser implementar, tudo de boa, que dá muito mais trabalho, né? Então, um pseudocódigo bem simplesinho. Mas não é impossível, beleza? Então é isso, gente. Até a próxima. Aliás, daqui a pouco, né? Porque assim que eu interromper a gravação. Agora vai. Não vai não. Tem que clicar um monte de coisa aqui, ó. Agora vai.